mundo vive uma epidemia de solidão, segundo a Organização Mundial da Saúde. No mundo em que todo mundo parece estar conectado, 1 em cada 6 pessoas é afetada pela solidão. E os resultados são profundos para a saúde física e emocional. Viver sozinho é tão perigoso quanto fumar todos os dias 15 cigarros. A solidão e o isolamento estão associados a cerca de 100 mortes por hora no mundo. Um buraco que não é preenchido por redes sociais. A solidão é o desafio que define a nossa era. Essa é Anita Álvarez. E essa foto foi tirada em junho de 2022, quando ela tinha 25 anos, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste. Talvez você conheça essa história. Ao final da apresentação, de uma apresentação solo de uma coreografia aquática, ela estava sendo ovacionada pelo público, a apresentação tinha sido fantástica. E enquanto ela era ovacionada, ela submerge. Mas a situação é que ela havia entrado num colapso por diversos motivos. E ela não volta. E ela chega no fundo da piscina e eu fico pensando que belo retrato de solidão que ela vivenciou nesse momento. Centenas de pessoas em volta dela, olhando para ela, aplaudindo aquilo que ela estava fazendo, dizendo, muito bem, a sua vida é muito bonita. Mas ela agora se encontra absolutamente exausta e praticamente morta, enquanto todo mundo continua aplaudindo, sem saber o que está acontecendo. E ela, isolada de toda a realidade exterior, se encontra no fundo da piscina. Ela não pode resolver isso. Ela não tem condições nela mesma de resolver isso. E talvez esse fosse o final da história. Mas alguém percebeu. A treinadora dela, Andrea Fuentes, ela percebeu que a Anita estava demorando um pouco mais do que o normal para voltar para a superfície. E alguma coisa estava errada. E a Andrea então mergulha e encontra a Anita no fundo da piscina, já encostando no fundo da piscina, inconsciente. E a treinadora faz a força pelas duas de trazer a Anita de novo para a superfície. Ela faz a força pelas duas. E uma vez que a Anita está de novo na superfície, ela pode ser atendida e socorrida e reanimada e levada para o hospital. E a história dela pode continuar. Eu não sei se você já ouviu falar daquilo que Jesus fez na história do homem, mas esse daqui é um belíssimo retrato. De que enquanto o homem não podia fazer nada, Jesus vem e resgata e oferece uma nova possibilidade de história. E a história é tão bonita que ela ainda vai além. Essa foto agora é de 2025. Ela não só se recupera e não só sobrevive, quanto ela continua fazendo parte da equipe de ginástica aquática dos Estados Unidos. Uma das melhores apresentações dela foi agora, começo de agosto, no Campeonato Aquático Mundial de Singapura. A história não só é revertida, mas ela abre possibilidades para ir mais longe. Queridos, essa história talvez você já conhecesse, porque essa história circulou em redes sociais há um tempo atrás, voltou à tona alguns meses atrás.
E eu percebi assim, poxa, que belo retrato de solidão, não é? A gente tem conversado nessa série sobre o fato de que nós vivemos coletivamente solitários. Enquanto estamos no meio da multidão, nós estamos afundando e estamos nos afogando e a gente não consegue fazer nada. E isso é um problema muito sério. Não é só um problema nosso, mas é um problema comunitário. E eu queria que você percebesse que solidão e solitude são coisas diferentes. É importante diferenciar. A solitude é um tempo que você tira para estar só, para se reabastecer, com o propósito de estar com outros novamente e ir ao encontro dos outros. A solitude eu vou para me reabastecer, especialmente na presença de Deus, para voltar e servir. A solidão é um estilo de vida que não pretende estar com os outros. E é disso que nós estamos conversando nessa série. Isso é um problema de saúde mundial e, segundo a OMS, 1 a cada 6 pessoas do mundo sofrem de solidão. 1 a cada 6 pessoas do mundo estão debaixo da piscina. E o dado talvez mais palpável que tenha é que cerca de 100 mortes por hora ao redor do mundo são relacionados aos problemas que a solidão traz. Isso significa mais de 870 mil mortes por ano. Gente, isso não é pouca coisa. E se nós pensarmos que é 1 em cada 6, se nós estamos em 100 adultos aqui nessa sala, a gente tem pelo menos 16 adultos que nesse momento, aqui dentro, aqui sentados nas cadeiras junto conosco, enfrentam esse problema na sua vida. A questão é que originalmente a gente não foi feito para ficar só, certo? Eu queria recapitular, antes de a gente entrar no nosso texto de hoje, eu quero recapitular um pouquinho do que foi falado na semana passada. Quando o homem for formado do pó da terra por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, um relacionamento, né? Deus, um relacionamento. O homem é formado e Deus diz, não é bom que o ser humano esteja só. E veja só, o que a gente está querendo dizer, a partir daquilo que a gente vê na Bíblia, que Deus diz ao nosso respeito, é que ser humano não combina, não tem como ser humano e estar só. A gente chama isso de uma distorção ontológica, uma distorção do ser, não combina. As coisas não fecham em si. É a mesma coisa que você tentar dizer que você vai fazer um purê de batata sem batata amassada. Entendeu? Tá começando a dar fome, talvez já seja 20 para as 11 da manhã. Você não pode fazer um purê de batata sem ter batata amassada. Você não pode ser um ser humano e estar só. É uma distorção do ser. Deus cria o ser humano na sua imagem e semelhança de uma maneira relacional, mas em Gênesis 3, a gente viu, acontece uma catástrofe. Qual catástrofe? O ser humano que tinha um relacionamento perfeito até então com Deus, por causa desse relacionamento perfeito com Deus, tinha relacionamentos bons com outras pessoas, tinha uma relação boa consigo mesmo, na sua identidade, na compreensão do seu papel nesse mundo, e tinha relacionamento bom com o mundo que existia à sua volta, a criação, o trabalho, a tarefa. Mas o relacionamento rompido com Deus coloca em xeque e tira a perfeição de todos os outros relacionamentos, e agora nada mais funciona, e o ser humano entra em colapso e começa a afundar dentro da piscina. O ser humano se separa de tudo e de todos. Essa é a origem da solidão. A origem da solidão é a nossa desconexão de Deus, que gera todo tipo de maldade para tudo nesse mundo, mas gera também a nossa solidão. Agora veja só,
enquanto nós estamos afastados e separados de Deus, a história bíblica, ao longo de toda a narrativa das Escrituras, vai nos contar que o fim da história não é a gente ali sozinho. Vai nos lembrar de que o Criador, o próprio Deus, ele entra na piscina. Ele entra para salvar. Lá em João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, eu queria deixar esses dois versículos como moldura para a nossa conversa hoje aqui, para que você percebesse. Diz assim, que no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra, Deus já existia, estava lá desde o princípio e a palavra era Deus. E a palavra, ou seja, Deus, se tornou o quê? Ser humano, carne e osso. E fez o quê? Habitou entre nós. O próprio Deus entra na nossa história. Isso significa que ele mergulha na piscina para fazer aquilo que a gente não consegue mais fazer. A presença de Jesus conosco nos salva, nos educa, que nem um treinador, para que a gente vá e a gente viva a vida que a gente foi feito para viver. E hoje a gente quer conversar sobre esse movimento de que Jesus entra na nossa história e entra na história do solitário para transformar ela. Jesus no território da solidão. Aquilo que a teologia chama de encarnação, ou seja, do Deus que se faz carne, é um princípio essencial para a gente entender essa nossa conversa de hoje. E talvez você não se sinta um dos 6 solitários. Talvez você não se sinta como uma pessoa solitária. Eu tive um grande privilégio nos últimos dias, na última semana e meia, 2 semanas, de conversar com várias pessoas diferentes aqui da comunidade e perguntar para elas assim, como é que funciona esse esquema de solidão para você? Porque para mim funciona de um jeito, mas não significa que para todos funcionam da mesma maneira, e eu tive a surpresa imensa de perceber que realmente é mais diverso do que eu imaginei. Há pessoas que nunca se sentiram solitárias. Para mim isso foi uma surpresa tremenda. Pessoas que disseram, olha, de fato eu sempre tive cercado de pessoas que foram muito presentes na minha vida. Agora, há pessoas que venceram a solidão, que já se sentiram solitárias no processo da sua vida, outras que estão num processo de solidão por vários motivos diferentes. Eu não sei como a solidão pode acontecer para você, se você é um dos 6, mas o que eu sei é que esse é um problema comunitário. Você não faz uma pessoa sozinha só com uma pessoa. Você não faz uma pessoa sozinha com uma pessoa. Precisa de mais pessoas para fazer um solitário. Então, enquanto nós conversamos hoje, eu queria te desafiar a ouvir e a prestar atenção naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que Jesus faz entrando no território da solidão, talvez como algo para você guardar para a sua vida, talvez como algo para você ajudar outras pessoas, talvez algo para resgatar você da sua solidão. E talvez algo para educar nós como comunidade, para que esse não seja um problema aqui. Essa é uma conversa, gente, muito sentimental. A gente fala de solidão, a gente fala de histórias, você revive histórias. Mas eu queria convidar você a, mais uma vez, fechar os olhos para que a gente coloque os nossos sentimentos diante de Deus, para que Deus também trabalhe conosco através desses sentimentos. Senhor Deus,
essa nossa conversa tem uma proposta de compreender a partir da tua palavra como o Senhor invade a solidão e traz cura. Nos ajuda, Senhor, a te ouvir nessa manhã. Nos ajuda a aprender a ser comunidade e nos ajuda a achar abrigo em ti, para que esse não seja um problema nem nosso, nem da nossa família de fé. Conversa conosco agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero te pedir para acompanhar comigo a leitura de um texto lá em Lucas, capítulo 8. Se você tem a sua Bíblia, aí abra a sua Bíblia. É bom você ter a sua Bíblia aberta, a gente vai conversar sobre vários versículos e você pode ver coisas como você não vê na tela da projeção ou no celular. Mas se você não trouxe sua Bíblia, não tem problema. Você pode acompanhar na NVI, a gente vai ler aqui na projeção, ou você pode acompanhar no seu celular também. Nós vamos lá para o versículo 26. O texto diz assim: navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado as coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Queridos, é um texto longo, é um texto assustador, mas ele tem coisas para nos ensinar a respeito da solidão e a respeito do que Jesus faz. E eu quero convidar você para me acompanhar nessa jornada. Em primeiro lugar, Jesus encontra o solitário onde ele está. Isso pode ser figurativo e literal, certo? Veja só, a gente começou a nossa leitura no versículo 26, que diz: navegaram para a região dos Gerazenos. Em algumas versões bíblicas, começa com uma palavra de ligação ali, entre algo que estava acontecendo antes. Então navegaram para a região dos Gerazenos. Depois disso, navegaram para a região dos Gerazenos. Isso leva a uma pergunta: o que estava acontecendo antes? Quando você vai ler a Bíblia, se você vê que o texto que está lendo começa assim, você tem que ver o que está acontecendo antes, tá bom? Quando você está lendo sozinho na sua casa. Antes, a gente precisa voltar alguns versículos, no capítulo 8 ainda, versículo 22, que diz: certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. É fenomenal ver isso daqui, porque enquanto você lê
os relatos de Lucas a respeito da vida de Jesus, o capítulo 7, o capítulo 8 mostram Jesus sendo Jesus, assim, no seu dia a dia normal, curando, ensinando, expulsando um demônio aqui, um lá, né? Fazendo as coisas do dia a dia de Jesus. Mas nesse momento, parece que Jesus está meio resoluto. Certo dia Jesus entrou no barco, Jesus já estava no barco e disse, vamos junto comigo. E aí a gente vê que entre o versículo 22 e o versículo 23 tem uma história que a gente não vai se aprofundar hoje, mas é uma história de tempestade. Eles cruzam o mar. Esse é um lago, né? Mas chamado de mar também. Ali naquele contexto, Mar da Galileia. São mais ou menos uns 10, 12 quilômetros de distância. Leva umas 3 horas para cruzar com um barquinho. Mas quando tem tempestade, leva mais tempo. E Jesus cruza o mar para ir até a região dos Gerazenos. Agora, o que é interessante é ver, assim, esse é um esforço grande, você cruzar o mar para ir para o outro lado. Deve haver algo de importante para fazer lá. Quando a gente leu o nosso texto, lá para o final do texto que a gente leu, a gente vai ver que Jesus já entra no barco e regressou. Meus queridos, quando Jesus está partindo, o que tem entre o começo da partida de Jesus e a hora da chegada dele ali, é que Jesus atravessa o caos. Jesus atravessa o caos, Jesus atravessa uma tempestade, Jesus entra na água. E o que tem entre o momento da chegada dele e a volta não é nada mais, nada menos do que um solitário. Jesus não fez mais nada lá do outro lado. Jesus foi até lá, resolveu o problema do endemoniado e voltou embora. O quanto que você já dirigiu para ir ao encontro de um amigo seu solitário, sem tempestade? Às vezes a gente reclama do trânsito de Curitiba, né? Meia hora, 40 minutos, 1h15. Isso daqui já nos ensina que Jesus vem ao encontro do solitário, independente do que está acontecendo, independente do caos do pecado que existe ao redor, Jesus já está vindo na direção dos solitários. E olha só o que acontece quando Jesus chega lá, enfim. Diz que quando Jesus pisou em terra, o endemoniado foi ao encontro dele. Queridos, vamos colocar uns fundamentos aqui para a nossa conversa, para funcionar bem. 2025, dentro de uma comunidade presbiteriana, falar de demônio, nem sempre isso é muito fácil, e a gente às vezes não entende bem o que isso quer dizer. A gente não sabe se fica com medo, a gente não sabe se isso ainda existe, a gente ainda não sabe se é uma história real. Veja só, a gente tem muita dificuldade para entender as conversas da Bíblia que falam de Jesus expulsando demônios. Mas, nos nossos tempos, a gente tem muita facilidade em dizer, poxa, eu fui num lugar ali, pô, a energia estava pesada. Puxa vida, parece que tem uma força negativa. Pô, aquela pessoa ali, cara, ela está vivendo, parece que tem uns fantasmas falando o que não devem. A gente dá outros nomes, e eu quero ser bem claro com você. Eu não quero demonizar todas as coisas hoje. E eu não espero que você demonize todas as coisas, saindo daqui dizendo que qualquer mal entendido seja demônio. Por favor, não faça isso, tá? Tá registrado na câmera ali, ó, no vídeo do YouTube, que eu não estou dizendo isso aqui. Mas não seja ignorante para o fato de que existem forças do mal e existem coisas que a gente não enxerga numa região que nós não temos a sensibilidade perfeita para perceber. E existe uma guerra. Faz sentido isso para você?
Faz sentido? Aí, quando a gente vê como que o endemoniado estava, veja só, dizia que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Isso não quer dizer só que ele estava nu, mas aquilo que ele vestia ou que deixava de vestir era a maneira como qualquer pessoa nos tempos de hoje, naquela época, se apresenta para outras pessoas. É parte da minha identidade. O homem sem roupas está dizendo, esse homem perdeu já completamente em quem ele era. O próprio ser, a própria identidade foram corrompidos. Já não tem mais nada ali. Além disso, ele não vivia em casa alguma. Quando você lê alguns textos dos evangelhos, você vê outras vezes essa expressão aparecer. Especialmente num caso em que alguns discípulos, no começo de um dos evangelhos, alguns discípulos de João Batista, vão até Jesus e perguntam, mestre, onde é que você está hospedado? Onde é que você mora? Qual é a sua casa? E a intenção aqui não é falar de uma casa onde você habita, onde você vai para dormir, mas é o lugar onde você permanece. Qual é o lugar que você permanece? Qual é a história, qual é a verdade em que você permanece? Esse homem não tinha nem identidade, nem lugar de permanência. E onde é que ele vivia então? Nos sepulcros. O que tem nos sepulcros, gente? Sepulcro é lugar do quê? Sepulcro é lugar de gente morta. Ou esse homem já se sentia parte daquele lugar, ou ele carregava consigo tantas histórias e vidas e memórias que já haviam morrido, já haviam passado, e agora não estavam mais lá, estavam ausentes. Você conhece pessoas que vivem em sepulcros? Em histórias que já não são mais presentes? Uma identidade em crise e um pensamento que habita os sepulcros revelam uma solidão não reconhecida. E qual que é o ponto aqui que eu queria deixar para você ter uma mini reflexão durante essa mensagem? É que talvez você não se sinta solitário, e eu não quero... Eu não quero falar para você que você é solitário e dizer assim, olha bem, talvez seja um solitário, porque eu espero que realmente você não seja. Mas a questão é, avalie como você tem lidado com a sua identidade. Onde você tem permanecido na questão de habitação? Você é muito nostálgico e está lá atrás, no passado, que já não vive mais? Talvez você seja solitário e ainda não reconheceu. E aí você precisa de cura. O primeiro passo para a cura é reconhecer o problema. Agora, a boa notícia para isso daqui é que Jesus não encontra solitários por acaso, mas atravessa o caos para salvar onde o solitário está. Se você é alguém que é solitário, a boa notícia é que Jesus está te achando, mesmo no meio da sua crise de identidade, ou da sua percepção de que você não é quem gostaria de ser, da sua nostalgia que é doentia. Existe nostalgia boa também, né? Mas no meio da sua nostalgia doentia, Jesus vem para te encontrar, de propósito. Não é porque ele esbarrou, não é porque houve um acidente do acaso. Não. Jesus vem ao encontro, de propósito. Em segundo lugar, Jesus vê a gravidade da situação. E aqui eu quero que você experimente a ambiguidade dessa expressão, tá? Porque Jesus percebe que é grave mesmo. Que a solução não é tão simples. Se fosse simples, não precisava de milagre. Mas Jesus vê também que a gravidade, a força atracional desse negócio é muito forte.
Quer ver? Confira aqui o que está acontecendo. Diz o texto bíblico, versículo 28. Quando Jesus viu, o endemoniado gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E aí ele fala: eu suplico que não me atormentes. Quem vive na solidão dificilmente vai desejar sair dela, porque a gravidade de ser grave e de ter uma força atracional é muito grande. Suplico que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. Ou seja, é recorrente, acontece, e acontece de novo, e acontece mais uma vez. O texto continua: de fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas e era levado pelo demônio a lugares solitários. Queridos, a questão de viver sozinho, quando alguém diz assim, mas eu escolhi viver assim, não dá para fazer purê de batata sem batata amassada. A escolha de viver solitariamente, ou a própria vida não escolhida de estar solitário, isso não é uma coisa que acontece sem motivo. Isso é algo contra-instintivo, é antinatural. Sempre há algum motivo por trás da solidão que você experimenta, que eu experimento, ou que outro experimenta. Sempre há algo que leva alguém para lá. Algo ruim. Algo que não vem de Deus. Afinal de contas, no começo, quando Deus criou as coisas e fez o mundo como deveria, tudo era muito bom. E aquilo que não é bom não vem de Deus. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu na sua vida? É uma crise financeira? É uma falta de emprego, de se achar no mercado de trabalho? É é um momento de um relacionamento rompido com algum familiar, com o marido, com o cônjuge, há um divórcio? O que aconteceu ou o que está acontecendo que está te empurrando para esse lugar? E veja só, métodos humanos não são suficientes. Mesmo com os pés acorrentados e mãos algemadas, ele quebrava as algemas e ia embora. A questão é mais profunda. Eu não estou dizendo para você que você não precisa, nas suas dores e num momento de depressão, ir procurar um tratamento psicológico, psiquiátrico, que você não deva usar medicamentos. Gente, isso é graça de Deus e é bênção de Deus para nós em 2025. Mas o que eu quero que você perceba é que muitas vezes nós tentamos resolver problemas profundos, de gravidade tremenda, com soluções que não vão resolver. É como se você tivesse se arrebentado jogando futebol num tranco com alguém e você tivesse estourado o baço, mas aí você toma um Dorflex. Vai resolver? Vai amenizar sua dor? Talvez um pouco. Mas vai resolver? Não vai. Métodos humanos simplesmente, em alguns casos, são a cura. Mas em alguns casos, não bastam. Tem algo mais. Tem algo mais profundo. E aqui eu não estou só agora falando de tratamentos, porque tratamentos, vá atrás do tratamento, tá? Espero que você tenha entendido isso. Mas eu também falo de uma busca, de um anseio que a gente tem por preencher a nossa carência da solidão com alguma
outra coisa que a gente possa fazer ou descobrir. Assim, você vai, descobre um hobby, você vai e tenta inventar alguma moda, você descobre vários outros relacionamentos superficiais e corrompidos. Pense o seguinte, você já foi no supermercado com fome? Quando você vai no supermercado com fome, qualquer porcaria vira refeição. E você quer ali mesmo pegar um pacote de batatinha frita e comer no meio do mercado. Você não pensa nem numa maçã, porque tem que pesar, né, na saída. Mas você pega qualquer porcaria. Assim, quando você se segura muito, você chega no caixa, pega um Kit Kat junto, para ir você ir comendo para casa. Mas o que você precisa não é de algo assim, você precisa de uma refeição. Métodos humanos não vão solucionar o problema da solidão. Não adianta acorrentar, não adianta você se prender a coisas ou outras pessoas te oferecerem coisas para tentar. Há algo mais profundo, há uma camada mais profunda que precisa ser resolvida. E aí diz assim, Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. A solidão, ela é a ausência de uma companhia humana, é a ausência do relacionamento com Deus, mas não significa que você esteja realmente sozinho. Eu não estou querendo falar isso para te assustar. Mas você sabe que muitas vezes, na tua tristeza, na hora que você coloca a cabeça no travesseiro de noite, alguns fantasmas vêm te incomodar. Talvez seja só comigo. Muitos demônios haviam entrado nele. A gente é assombrado por essas forças ruins que incomodam nosso pensamento, que incomodam nossa memória. E a questão é que pensamentos e sentimentos desse tipo são companhias perigosas para solitários. A gente está sozinho, mas na companhia de pensamentos e fantasmas e demônios que aos poucos vão nos tirando do lugar de onde a gente permanece, vão corrompendo nossa identidade, nos levando para sepulcros. Na solidão a gente fica entregue aos próprios demônios. Existe força atracional, algo que puxa. A boa notícia é que Jesus é mais forte que a gravidade. Se ele é capaz de atravessar um lago, de acalmar uma tempestade para se chegar em nós, ele tem capacidade e poder sobre todas as coisas que existem no céu e na terra. Jesus é mais forte do que a gravidade. Qual é a sua gravidade? Onde que você tem orbitado? Jesus quer te puxar de volta para perto dele e para longe daquilo que te corrompe e te leva para os sepulcros. Em terceiro lugar, Jesus interfere na sociedade. Jesus tratou um endemoniado, solitário. Mas a solidão não se faz com uma pessoa. Jesus agora vai interferir na sociedade. E olha o que acontece. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Para nós não faz sentido nenhum o que uma coisa tem a ver com a outra. Um pouquinho de contexto para você. Esse território dos Gerazenos, a gente já sabe, né? Você está montando, você é bom de geografia? Se montou um mapa na sua cabeça, mais ou menos assim, de que de um lado do lago tem a Galileia e do outro lado tem Genezaré. O lado da Galileia pertence ao território do povo judeu. O povo judeu gosta de muitas coisas, mas uma das coisas que o povo judeu não gosta é de porco.
E eles não gostam de porco porque Deus os instruiu lá no Antigo Testamento de que o porco era um animal impuro. E que eles não deveriam, nem se meter muito com toda essa porcaria. Jesus está agora em Genesaré, que não é território judeu. Lá o pessoal cria porco para vender. E é a maneira deles sobreviverem. Isso daqui é o ganha-pão do pessoal ali. Mas quem está com Jesus nesse momento? Além do povo de lá e do endemoniado? Os discípulos que atravessaram uma tempestade junto com Jesus. Para tentar entender o que Jesus ia fazer do outro lado. Esse momento, ele não faz sentido nenhum para quem mora em Genesaré e talvez não faça sentido nenhum para quem vive em 2025. Mas para discípulos de Jesus, que estavam olhando o que Jesus faz, isso daqui é um ensino profundo. Me acompanha, veja só. Quando Jesus está lá, ele manda que os demônios entrem nos porcos e diz que toda a manada se atirou precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Jesus está pegando uma coisa que é impura, porque não são 2 ou 3 porcos. Em outros relatos, nas outras biografias de Jesus, a gente está lendo a de Lucas, a gente pode ir para Marcos, pode ir para Mateus, que também contam essa história. Lá, em alguma delas vai dizer que eram mais de 2.000 porcos. Não eram poucos. E Jesus deixa que os demônios vão até lá, e esses porcos se atiram precipício abaixo e se afogam todos. Parece que Jesus está pegando tudo aquilo que é imundície, tudo aquilo que é imundo, tudo aquilo que é impuro aos olhos dos discípulos que estão olhando, vendo que aquele lugar é cheio de impureza, e Jesus está fazendo uma limpa. Jesus está resolvendo. Jesus está resolvendo e tirando toda a porcaria de lá. Então, para eles, não é só impressionante de ver que o homem agora está curado, mas que Jesus está pegando uma região toda e tirando aquilo que é símbolo da impureza. Queridos, Jesus estava assim fazendo alguma coisa em Genesaré. Jesus estava fazendo uma limpa. Só que para uma sociedade que vive de porco, isso não é bem aceito. É uma mudança de status quo, as coisas deixam de ser como eram, e obviamente isso não será bem recebido. Veja o que o texto diz. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram, contaram para os outros, e quando se aproximaram de Jesus, viram um homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus. Como é que ele estava agora? Vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Tudo estava mudando. Em minutos e poucos segundos, tudo estava mudando. E para uma sociedade acostumada com aquele jeito, isso é o caos. Para o Jesus que vem e acalma a tempestade no mar, é fácil de perceber que ele está acalmando a tempestade agora numa sociedade. Mas para a sociedade que está sofrendo a mudança através do poder de Jesus, é difícil. E diz assim, os que tinham presenciado essas coisas, contaram ao povo como o endemoniado tinha sido liberto. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que ficasse. Que legal, Jesus, que está fazendo. Que bom, Jesus, que você purificou nossa sociedade. Não, eles pediram que Jesus fosse embora, se mandasse. Eles estavam com medo. Jesus coloca o dedo na ferida de uma sociedade. Jesus cura o solitário e aponta para um ambiente que precisa de mudança. Mas o medo da mudança é a ferramenta de uma sociedade que não quer perder o seu estilo de vida. O medo da mudança é a ferramenta de uma sociedade que não quer perder o seu estilo de vida. Não quer perder o seu domínio sobre algumas outras pessoas. Não quer perder o dinheiro,
como era o caso aqui para eles, não quer perder o padrão social, é mais fácil conviver com os demônios dos solitários do que permitir com que Jesus mexa em tudo, não é? E deixe os solitários em perfeito juízo. Eles ficam dominados pelo medo. Essa é a ferramenta deles. Olha só, a boa nova de Jesus sempre envolve confronto para a realidade do mundo, o que sempre é visto como prejuízo. O Evangelho, a boa notícia de Jesus, sempre incomoda, porque sempre faz com que a gente veja que algo está errado e precisa ser mudado. Se a gente, para nós, indivíduos, já é difícil muitas vezes reconhecer os nossos pecados, como é que uma sociedade vai fazer isso? É mais difícil ainda. Agora, a boa notícia é que o confronto de Jesus limpa espaço para que o reino de Deus se instale. O confronto de Jesus, o confronto do Evangelho, abre espaço para que o reino de Deus se manifeste de maneira ainda maior. Gente, várias parábolas de Jesus têm essa ênfase. Existe uma parábola de Jesus que ele conta que um homem encontrou uma pérola, e daí ele vai e vende tudo que tem para poder comprar a pérola, porque a pérola valia mais do que tudo que ele tinha. Você perde para ganhar, você limpa o espaço para que o reino se instale. Outra parábola de Jesus diz que um homem encontrou um tesouro escondido num campo. Ele vai, vende tudo que tem para comprar o campo e ter um tesouro que é maior do que tudo. No nosso cálculo monetário, isso às vezes nem faz tanto sentido. Mas Jesus continua insistindo nesse ensino, dizendo: aquele que quiser manter a sua vida, ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida, por minha causa, vai encontrar. Quando o Evangelho confronta e faz com que a gente tenha um sentimento de perda, espera um pouquinho. Já já você vai ver o reino de Deus se revelando para ver aquilo que a gente ganha. Eu não estou falando de prosperidade. Eu não estou falando de bênçãos, eu estou falando de coisas que a gente não compreende. Que eu não compreendo plenamente, que você não compreende, mas algo que se manifesta a partir do reino de Deus, que é muito maior do que tudo isso. O que você tem medo de perder? O que nós, como ático, temos medo de perder quando o Evangelho nos confronta e diz: livrem-se das impurezas que tem aí no meio, para que o reino de Deus apareça na comunidade e esse seja um lugar que reflete a vontade do Pai. A gente talvez não possa mudar Curitiba inteira, mas nós temos aqui 100 adultos, uns 16 solitários, e aqui precisa ter mudança, para que daqui a gente possa levar para fora. Em último lugar, mas eu ainda preciso que você me acompanhe por mais um tempinho, não desliga o disjuntor ainda, tá? Jesus envia para uma nova realidade. Diz o texto bíblico que o homem de quem haviam saído os demônios suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus estava indo embora, o cara estava lá na praia dizendo: eu quero ir junto. Mas Jesus diz: vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Mesmo libertos do mal, da solidão, a nossa tendência ainda vai ser tentar viver num tipo de escapismo utópico. Cara, eu já melhorei, eu já não sou mais solitário, mas assim, eu não me meto muito profundamente com os relacionamentos, porque eu sei que isso não dá certo. Mas eu estou bem. Isso é um escapismo utópico. Jesus, deixa eu ir com você para eu não precisar ficar aqui nesse lugar onde eu estou, com essas pessoas. A gente confia no Deus que nos libertou, mas a gente não confia necessariamente na realidade onde a gente está. Isso é totalmente compreensível. Mas qual a solução disso? Qual é a solução que Jesus dá?
Jesus diz, vá para casa e conte tudo quanto Deus fez para você. Contar o que Deus fez, anunciar o que Deus fez, é blindagem. Não no sentido espiritualizado aqui, tá? Por favor. E remédio social. É você ficar precavido da doença da solidão e você ajudar a curar a sociedade em volta quando você conta o que Deus fez. O homem foi e anunciou na cidade inteira. Ele faz, ele obedece. E qual que é o resultado disso? Aqui terminou o texto que nós lemos. Eu quero dar um pulinho lá em Marcos. Vou estar em Lucas. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai pegar, dar uma voltadinha, algumas páginas para trás, vai achar Marcos capítulo 6, onde, por uma segunda vez, Jesus está indo para Genezaré. E diz assim, ó, depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genezaré. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Ai, ai, ai. Jesus esteve aqui antes. Jesus acabou com a nossa sociedade, na nossa maneira de ganhar nosso sustento. O que você acha que eles fizeram com Jesus? O texto diz que o povo, então, eles percorriam toda aquela região, levando os doentes em macas para onde ouviam que Jesus estava e suplicavam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Isso é um pouquinho diferente de como a cena anterior terminou, não é? Por quê? Porque houve um solitário que contou aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque onde há limpa do evangelho, há espaço para o reino crescer ainda mais. O reino ainda se revela mais nesse momento. E não apenas os solitários são curados, mas tantos outros que precisam de alguma cura. Queridos, contar o que Deus fez é cura para uma sociedade doente e para os solitários dentro dessa sociedade. Conte o que Deus fez na sua vida. Eu queria contar. Por muito tempo ao longo dessa semana, eu pensei se eu deveria contar. E daí, enquanto eu preparava a mensagem, quando eu vi que chegou nesse ponto, eu pensei, eu não terei escape. Eu queria me colocar aqui numa posição vulnerável e contar para vocês. Eu sou um dos 6. Talvez não hoje, mas eu já fui um dos 6. Eu queria compartilhar a minha história com você, se você me der mais alguns minutinhos. E isso que eu vou falar agora, provavelmente não vai estar no YouTube. Quem tiver no YouTube, no podcast, vai ter um corte. E é uma história que eu tenho prazer em contar para quem quiser sentar comigo, tomar um café, e olho no olho, que nem eu estou aqui com vocês, contar. Mas não é uma história para ficar registrada para assistir dessa maneira. Então, você que está no YouTube, no podcast, obrigado pela sua compreensão, a gente já volta. Queridos, essa história eu estou contando, não para você me dar um abraço depois e bater nas minhas costas, mas porque a glória de restauração pertence a Deus, que caminha nesse processo e que faz todas as coisas novas. Afinal de contas, Jesus não só estava lá no meu momento de solidão, e Jesus não só está no seu momento de solidão, mas Jesus também foi um solitário. Para terminar, quando Jesus está na cruz, Jesus que sempre experimentou um relacionamento próximo do Pai, ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? É o ápice da solidão humana. Jesus experimentou mais solidão do que qualquer solitário, do que todos os solitários somados juntos. Mas quando Jesus, o Deus encarnado, que vem no nosso encontro, ele vai para a cruz e experimenta a solidão, a gente pode ter uma certeza. A gente crê, como povo de Deus, que Jesus morreu por causa do nosso pecado.
E que porque Jesus ressuscitou, ele venceu o nosso pecado. Certo? Nós cremos que Jesus morreu para vencer a morte. E nós cremos que porque Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Certo? Nós temos um Jesus que morreu em solidão, mas ressuscitou e a solidão foi vencida. Na cruz de Jesus, a solidão foi vencida. Para que jamais outras pessoas precisassem viver solitárias. Meus queridos, o que levar para casa? Em primeiro lugar, você identifica traços de uma solidão não reconhecida em você? Eu queria que você fizesse esse exame. Analise a maneira como você tem vivido a sua identidade. Analise onde é que você tem habitado no sentido da sua mente, do seu coração. Onde tem orbitado os seus pensamentos? Em segundo lugar, entregue-se ao tratamento de Jesus, mesmo que isso signifique uma aparente perda. Jesus está fazendo uma limpa para que o reino de Deus floresça. Não resista. Pode parecer difícil, mas você não tem ideia do que virá depois disso. E é muito maior do que você jamais imaginou. Em terceiro lugar, na sua história, perceba os momentos em que Jesus já se fez presente para dar sinais do reino. Você foi um solitário, não é mais? Olhe para a sua solidão e perceba onde Jesus se fez presente na sua solidão. Você se sente solitário agora? Olhe em volta e perceba o Jesus que se faz presente nesse momento na sua solidão. E por último, conte aquilo que Deus fez na sua vida para que outros sejam curados. Conte, proclame, Jesus está comigo, Jesus esteve comigo. Jesus é uma companhia que me traz outras boas companhias, que me coloca numa comunidade de cura. Conte o que Jesus fez para que você seja precavido de continuar vivendo na solidão ou volte para ela. E para que pessoas ao seu redor possam conhecer mais do reino. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Tu és tão bom. Tu és a nossa companhia quando ninguém mais nos encontra. O Senhor é que entra na piscina para nos puxar para fora quando a gente não tem mais força nenhuma. Jesus, que o Teu nome seja louvado pela nossa história de cura, de resgate. Que o Senhor use as vezes em que a gente percebe que o Senhor esteve conosco, que o Senhor use isso para manter a nossa memória sempre abastecida, para contar para outros aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que nenhum solitário mais precise existir ao nosso redor, Senhor. Pai, cuida dos corações solitários nessa manhã e traz cura. Traz a Tua presença, Jesus. Manda embora fantasmas e demônios e forças malignas que estejam, porventura, impedindo pessoas de Te enxergar. Seja mais forte que a gravidade para nos restaurar. E leva-nos para a Tua presença, para ver o Teu reino florescer em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.